Paz do Senhor para meus irmãos, minhas irmãs, para os pastores, obreiros, companheiros de ministério. E quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu quero ler uma palavra que encontra-se no livro de Apocalipse, no capítulo 6, do versículo 12 até o versículo 17. E também na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 12. Mas antes eu quero pedir, meu irmão, minha irmã, que você deixe o seu like, ative o sininho e, se não for muito incômodo, eu vou fazer um pedido. Converse com outros irmãos, outras irmãs e fale a respeito deste canal, que é um canal de pregação, para que todos sejamos edificados. Amém? Então vamos à palavra. Então quero falar um pouquinho, muito rápido, muito superficialmente, sobre o sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto. E toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caí sobre nós, caiam sobre nós, e oculto-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Eu quero agora ler em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, o livro de Apocalipse é um livro muito complexo para ser determinado, lido e entendido e explicado e interpretado. Mas nós notamos coisas tremendas. João, que entendemos que era o apóstolo João, ele estando arrebatado lá na ilha de Pátimo, ouviu aquela voz dizendo: sobe, e viu aquela janela aberta no céu, e ele subiu. E ele depara-se diante do trono de Deus. Ali ele vê a glória, a majestade divina, vê o trono, algo tremendo, poderoso, além da capacidade do homem para explicar. E no meio disso tudo, aparece aquele livro fechado, selado com 7 livros, com 7 selos. Meus irmãos, o livro ali era bem diferente, era com aquele pergaminho enrolado, eu botando selo, e para abrir tinha que abrir um selo, outro selo. Então, somente o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, foi encontrado digno de abrir o livro. E ele começa a abrir. E nós vemos então a abertura do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto selos, que são chamados normalmente os 4 cavaleiros do Apocalipse. Depois ele abre o 5º selo, que podemos assim, uma mensagem de consolação para os mártires no período da grande tribulação. Nós devemos entender, ao menos é o que eu entendo, o que eu aprendi, interpretando ou entendendo dentro do princípio
da interpretação pré-tribulacionista e pré-milenista, que essas coisas devem acontecer depois do arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada. A igreja estará nos céus. E na terra, então, tem este período chamado da grande tribulação terrível, que alguns chamam também da média tribulação ou grande tribulação. Alguns entendem que uma parte da tribulação a igreja passará. Eu não quero entrar neste mérito, mas a igreja não passará no terror da grande tribulação. Isso é que nós entendemos. E agora abre-se o sexto selo, meus irmãos. Este sexto selo é algo terrível. E diz a palavra que quando ele abriu o sexto selo, houve um enorme terremoto. Meus irmãos, não é o terremoto que está acontecendo agora, de nível 6 e por aí afora, que nós estamos tão acostumados a ouvir falar, e alguns ver também, sentir o problema. Mas é um grande terremoto. As coisas estão mudando. O sol ficou escurecido, perdeu seu brilho. Alguma versão diz que ele ficou como silício. A lua torna-se como se estivesse ensanguentada. As estrelas do firmamento caíram sobre a terra. Eu quero fazer uma ressalva agora sobre as estrelas mesmo. O Sol é uma estrela que é considerada de quinta ou sexta grandeza. É um pontinho pequenininho no céu, comparando com outras estrelas. Mas nós temos que entender que para nós torna-se o nosso Sol, planeta grande, o astro-rei, aquela estrela grandona. Então nós temos que entender também aí que essas estrelas que estão caindo sobre a Terra serão uma chuva de estrelas cadentes, meteoros, em níveis maiores, em grande quantidade. E diz, é como figo verde que está sendo derrubado. Soprou o vendaval e o figo está na videira, novinho, começa a cair. E algo importante, e o céu foi recolhido como um pergaminho, quer dizer, vamos pensar como um tapete, alguém está enrolando um tapete, meus irmãos. Várias passagens na Escritura diz que os céus se enrolarão, os céus passarão, haverá uma mudança. Não sabemos como será esta mudança, coisa terrível. O homem, nós jamais teremos a capacidade de entender, mas haverá uma catástrofe tão tremenda no universo todinho, aquilo que Jesus diz, as potestades dos céus serão abaladas. Então todas as montanhas foi removida, um terremoto tremendo saiu do lugar. E aí começou o terror, né? Os generais, os reis da terra, os príncipes, os poderosos, os escravos livres, eles agora estavam apavorados. Não creram no Senhor, murmuraram demais, alguns até escrevendo livros que nunca existiu Jesus. Acontece tudo isso. Mas nesse dia, então, algo tremendo. E diz que eles começaram a berrar. Eu estou lendo a versão dos James Kings, né? E rochedo caiu sobre nós, e oculto-nos da face daquele que se senta no trono e da ira do Cordeiro. Mataram, crucificaram. E agora é o momento da ira. Porque é chegado o grande dia da ira dele. Quem poderá sobreviver? A igreja poderá sobreviver. A igreja? Sim, ela foi arrebatada. Mas tem um remanescente, aí é interessante, aqueles que faziam parte da igreja, mas não estavam preparados para subir. Vão comparar com as virgens loucas, né? Elas foram chamadas para a festa. Mas acontece que não tinham azeite quando o noivo chegou, elas não subiram, mas não deixaram de ser convidadas. E assim nós temos uns tanto desviados pelo mundo afora, que creram, foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas, revelaram coisas, curaram, mas nos percalços da vida se afastaram, perderam a graça e perderam a unção. E Jesus veio e não foram. Mas agora, no período da grande tribulação, eles correm de um lado para outro. E aí, eles pagam a sua salvação com preço difícil, né? Mas, meus irmãos, eu quero terminar dizendo uma coisa. Tudo isto vai acontecer.
Está muito perto de Jesus vir buscar a sua igreja. Está muito perto do arrebatamento. E quando aconteceu o arrebatamento, começa a desencadear todas estas coisas. Ele está pertinho para buscar a sua igreja. Então, meu irmão, te prepara, que isto vai acontecer. Nos dias de Noé, ele pregava, ele pregou ele da justiça, ele construiu a arca, e o pessoal não aceitava, não cria. Mas quando começou a chover, que a Bíblia diz de coisas que até então não se viam. Não sabemos se refere ainda que não chovia naquele tempo, porque diz logo no princípio também que um vapor que regava a terra. Aí não dá para entender se nesse tempo de Noé já chovia e era uma coisa desconhecida, mas eles não aceitaram. E Noé entrou na arca, a arca foi fechada, acabou-se a esperança para ele. Jesus vem buscar a sua igreja e as portas de salvação serão fechadas para o arrebatamento. Meu irmão, minha irmã, vamos nos ficar preparados. Mas há uma promessa para a igreja. Ah, que coisa gloriosa. Eu não me preocupo com a tribulação, não me preocupo com o anticristo, não me preocupo. Eu me preocupo em estar em comunhão com Jesus. Eu me preocupo de orar, eu me preocupo de ler a Bíblia, eu me preocupo de obedecer a palavra, porque eu fico debaixo desta promessa. Deus não nos destinou para a ira. A ira é a grande tribulação, pelo que entendemos, mas para a aquisição da salvação. Por quem? Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que me preocupa. Eu quero estar junto com Ele, meu irmão. Eu estando junto, eu tenho bênção. Eu vou terminar, que a mensagem está ficando meio longa, mas eu quero, meu irmão, minha irmã, nesses dias, mais do que nunca, se agarre com Jesus, ore, busque, para estar preparado para a volta de Jesus. Pai de amor, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, a tua serva. Eu quero pedir também pelos desviados, aqueles que estão frios na fé, afastados. Tenha misericórdia, Senhor, para que possa estar preparado para a tua volta. Pai eterno, eu peço isso em nome de Jesus. Amém.